Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como está sendo a minha experiência de intercâmbio aqui na Inglaterra. Primeiro de tudo, eu embarquei na sexta-feira de Viracopos para Portugal, porque a tarifa ficou melhor. E ao chegar lá, para minha feliz surpresa, o português de Portugal é mais fácil do que eu imaginava de ser entendido. Então eu consegui me comunicar normalmente em português mesmo, e eles conseguiram me entender, eu consegui entendê-los, e então rapidamente eu consegui pegar todas as informações, consegui um hotelzinho, assim, custo-benefício interessante, perto do aeroporto. Para lá eu peguei dois ônibus, os ônibus 722 e 708, para que eu chegasse até a acomodação, porque não tinha naquele horário, eu cheguei em torno de 9h30, 10 horas da noite do horário, do fuso horário de Portugal, e então não tinha mais um ônibus direto. Eu paguei 2 euros por cada trecho e cheguei rapidamente ao hotel. Foi questão de 10 minutos no máximo a 15 minutos os dois ônibus que eu peguei. E aí quando eu cheguei no hotel também fui muito bem recepcionada. O nome do hotel é Residencial Amoreiras. E foi interessante a minha estadia ali. Perguntei se ali era seguro para que eu fosse comer alguma coisa, porque eu tinha acabado de chegar, né, de um voo longo, eu estava cansada e com fome. E aí a pessoa me assegurou da recepção que era super tranquilo, que eu poderia andar livremente por ali e ficar tranquila. Então, em torno de 10h30 da noite, eu peguei a avenida que ele me explicou e a mais ou menos 4 quarteirões do hotel eu jantei no McDonald's. Porque era uma das coisas, dos únicos lugares que estavam ainda abertos e não teria tempo hábil e também estava muito cansada para procurar algo diferente naquele momento. Voltei pro hotel um pouco depois, aproveitei para responder umas mensagens enquanto eu estava lá e quando eu vi já era meia-noite. Imagine eu andando sozinha meia-noite na rua. Morro de medo disso. Mas foi super tranquilo, a cidade é super segura e em momento algum eu me senti amedrontada por nada. E cheguei normalmente ao hotel, tomei um banho e descansei. No outro dia fui conhecer alguns lugares em Portugal, não tinha muito tempo para conhecer DC, conhecer os lugares, mas deu tempo de eu fazer 2 linhas dos ônibus vermelhos de sightseeing lá de Portugal, que é aqueles ônibus que a gente pega para conhecer os pontos turísticos. Não tive a oportunidade de descer para conhecer os pontos turísticos por conta do tempo que eu tinha para chegar para o próximo voo. Eu pegaria um voo mais tarde para Londres. E então não tive essa oportunidade. Também estava com a bagagem de mão apenas, mas que estava pesada para carregar o dia todo, uma mochila e uma bagagem de mão pequena. Então, pelo menos eu tive a oportunidade de conhecer os lugares, mas não pude descer e passar o dia por lá. Então eu fiz 2 linhas desse sightseeing, desse ônibus vermelho. Tem 2 tipos, tem o vermelho e o amarelo. Eu preferi pegar o vermelho, achei eles mais simpáticos, as pessoas que me atenderam. E eu fiz 2 linhas, eu fiz a linha verde e a linha vermelha. Confesso que eu gostei muito mais da linha verde e indico pra vocês. Tem 4 linhas, dessas 2 que eu fiz, foi a que eu mais gostei. E é onde dá pra você ver as coisas mais interessantes. Eu achei mais interessante a rota, mais bonita, e as ruas são bem estreitinhas, então é bem bacana, é bem diferente da minha realidade, do que eu vivo no Brasil. E moro em Indaiatuba, então é bem diferente das ruas de Indaiatuba, do estado de São Paulo. E gostei bastante dessa oportunidade, também depois fiz a linha vermelha, que foram para alguns lugares mais distantes e para lugares com avenidas maiores, sair um pouco mais do centro, também foi bacana. Na sequência, logo ao chegar de volta dos passeios, eu já precisei pegar outro ônibus para o aeroporto. Isso que eu achei bem bacana também, que o transporte coletivo é muito rápido e as pessoas são muito educadas, eles estão sempre atentos a te responder, são sociáveis e muito confortáveis também. Todos os ônibus têm ar condicionado, então, e lá tava bem calor, aqui é verão agora. Então foi a minha experiência com os transportes públicos e com as pessoas em Portugal foi muito bacana. Então eu já cheguei no aeroporto de volta. Lá foi muito interessante ter chego com em torno de 3 horas de antecedência, porque diferente de outros voos que eu já peguei internacionais, esse eu precisei das 3 horas para chegar até onde eu deveria chegar, que era o portão de embarque.
Então foi uma loucura até conseguir passar no raio-x. E como eu já tinha feito o check-in antecipado, porque eu tava levando uma mala uma hand luggage, que é uma mala de cabine, que é a que você leva dentro do avião, mas eu também tava levando uma mochila e eu tava voando pela Ryanair. E antigamente a Ryanair não precisava que você comprasse algo a mais, alguma facilidade da companhia para que você viajasse com essas duas malas, né? Uma mochila, uma bolsa e a outra mala de rodinha, que é a bagagem de mão. Então eu precisei comprar e com isso você compra também a prioridade. Isso me ajudou muito, porque quando eu cheguei no aeroporto estava muito cheio, aqui é verão, eles assim, vão à loucura e saem para viajar bastante pela Europa. Então tinha muita gente no aeroporto. Se eu tivesse que ter feito o check-in lá, provavelmente eu não teria conseguido embarcar. Então eu já fui direto pro raio-x lá, tava muita fila também, tinha muitas pessoas, mas eles são muito rápidos, eles são muito práticos. E então foi assim, questão de em torno de meia hora até eu passar pelo raio-x, e aí entrando lá, eu fiquei aguardando alguns momentos porque ainda não tinha aparecido qual seria o portão de embarque, mas eu já estava na frente de alguns portões de embarque. E ali em Portugal, em Lisboa, que eu fiquei, tem alguns portões que você não passa o controle de passaporte, mas tem alguns portões que você passa, e logo que anunciou qual seria o portão, eu teria que passar esse controle de passaporte. Eu não tinha me ligado em relação a isso. Quando eu vi a fila, já tinha feito o zigue-zague inteiro e tava uma fila enorme na frente dos lugares, dos restaurantes, dos cafés que tem lá nessa área na frente do controle de passaporte. Então, uma fila gigantesca também. Eu olhei pro relógio, o fechamento dos portões, do portão que eu ia embarcar, ele iria acontecer às 5h55, segundo o cartão de embarque, e já era 5h40 quando eu entrei nessa fila. Eu falei, jamais essa fila vai terminar em 15 minutos, mas como eu disse pra vocês, eles são muito atentos, eles são muito atenciosos, rápidos, e quando eu vi, em 17 minutos eu passei a fila, cheguei 2 minutos atrasado no portão de embarque. Não façam isso, porque eu já tive uma oportunidade em Londres de viajar da Irlanda para Londres e eu cheguei pontualmente no horário no portão de embarque e já estava fechado e não tinha mais ninguém da companhia. E quando eu fui procurar alguém da companhia, eles disseram, eu não posso fazer nada para te ajudar, você tem que chegar antes. Esse é o horário de fechamento do portão de embarque, mas você deve chegar antes. E dessa vez, como estava com bastante gente no aeroporto, então eles atrasaram 10 minutos para fechar o portão de embarque, mas foram 10 minutos. E 10 minutos da Europa são 10 minutos. E não 10 minutos como a gente conhece no Brasil, que são 30, 40 minutos. Se você fala, 7h30 eu vou estar na sua casa, você chega lá 8, 8h15. E tá tudo bem, se é um amigo seu. Aqui os horários, eles são atendidos, então eles são muito pontuais. E aí, graças a Deus, eu consegui embarcar. Então eu consegui embarcar, também foi uma loucura para entrar dentro do avião, porque é uma companhia low cost, Ryanair, EasyJet, EasyCost, são companhias que são com uma tarifa baixa. Então são muitas pessoas para embarcar, é uma loucura, por isso que você tem que chegar com bastante antecedência, você tem que ser rápido, ágil. E quando você entra na aeronave também é uma loucura para você colocar a sua bagagem de mão, uma disputa de bins lá em cima, que é o compartimento onde você coloca a sua bagagem. Mas como eu tinha essa prioridade de embarcar, então eu também tive a prioridade de chegar mais rápido que as pessoas lá. E esses 10 minutos que eu tive de diferença depois de passar o último controle de passaporte e chegar lá foi suficiente para que eu conseguisse colocar minha bagagem sozinha, tranquilamente, sentar tranquilamente. E então começou o meu trajeto de Portugal para Londres. E em Londres começa uma longa história com grandes aventuras. Lá eu vivi de tudo. Eu posso dizer que lá eu sorri e eu chorei. E aí eu conto para vocês no próximo vídeo. Até lá!